Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, nós leremos no terceiro capítulo, a partir do verso de número 10. Segunda carta do apóstolo Pedro, terceiro capítulo, a partir do verso 10. Diz assim a palavra de Deus: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Sempre que eu penso em aniversários, em datas comemorativas, em fechamento de ciclos, eu penso sobre como o tempo passa rápido. O tempo está passando. Para todos nós. Nós não temos nada o que fazer sobre isso. O tempo passa. Permitamos ou não, queiramos ou não. E à medida em que o tempo passa, nós temos opções. E são basicamente duas. Podemos nos tornar, com o tempo, pessoas melhores. Podemos nos tornar, com o tempo, pessoas piores. Talvez você pense, não podemos continuar iguais? Não, não podemos. E essa é uma verdade sobre a vida. Ou melhoramos como pessoas, ou pioramos como pessoas. Não estacionamos como pessoas. Se alguém diz, eu sou assim desde sempre, com essa frase a pessoa está demonstrando a falta de conhecimento que ela tem de si mesma. Porque se o tempo passou e você não melhorou como pessoa, saiba disso, escreva isso, guarde isso, você piorou como pessoa. Se você um dia era jovem, intempestivo, impulsivo,
e hoje é uma pessoa que devia ser madura, mas continua intempestiva e impulsiva, não é que você ficou igual, você piorou como pessoa. Se você fantasiava a vida, corria atrás de ilusões, não fazia muitos esforços para ser uma bênção na vida das pessoas ao seu lado, e à medida em que o tempo passou, você continua desse jeito, você não estacionou como pessoa, você piorou como pessoa. Quem não cresce, volta para trás. Eu costumo dizer que a vida é como dirigir um carro sem freios na subida. Se você para de acelerar, você começa a voltar para trás. Não há estacionamento, entende isso? Não há estacionamento. O tempo está passando e ou nós estamos nos tornando pessoas melhores ou nós estamos nos tornando pessoas piores. E uma das coisas que eu tenho convicção é que pessoas que conhecem a Deus, que temem a Deus, que creem em Deus e desejam servir a Deus, essas pessoas, independentemente das lutas que enfrentam, independentemente dos problemas pelos quais passaram ou passam, se tornam pessoas melhores. Pessoas mais abençoadoras. Pessoas que fazem a diferença onde estão colocadas e para onde são levadas. O que eu quero que você entenda nessa noite é que a presença do Espírito Santo em você faz de você certamente uma pessoa melhor. E à medida em que o tempo passa, você vai revelando essa presença e esse agir de Deus na sua vida. A passagem do tempo não é um desafio fácil de ser enfrentado. Com o tempo a gente envelhece, com o tempo a gente cansa, com o tempo a gente acumula tralha. Conhece algum acumulador? Se você disser para mim que não tem nenhum acumulador na sua família, o acumulador é você. Gente que guarda, eu gosto de mudar de vez em quando de casa por causa disso. Toda vez que a gente muda, é uma quantidade de coisa que vai para o lixo. Da última vez que fomos mudar, abrimos uma gaveta de uma cômoda, onde guardávamos convites de casamento, de gente que já tinha separado. É o cúmulo. Eu e Cristiane não guardamos nada em termos de objetos do passado. Gostamos de fazer limpas o tempo inteiro. Então nós não temos nada do começo da nossa vida. Na última mudança que fizemos, eu dei uma olhada na casa e perguntei assim: Cristiane, temos alguma coisa aqui que é de quando nós casamos? Ela olhou para mim e falou: só você. E estou me comportando para continuar por aí. Eu estou brincando, mas do ponto de vista emocional, nós somos acumuladores à medida em que o tempo passa. Acumulamos medos, mágoas, lembranças tristes. Com o tempo, a gente acumula. Com o tempo, a gente esquece. E não esquece só de informações bobas, esquece muitas vezes o que Deus já fez na nossa vida, o que outros fizeram para nós. Maridos que com o tempo se esqueceram que suas esposas pagaram um preço alto para estarem ao seu lado nos tempos difíceis. Gente que esquece quem lhe estendeu a mão na hora da dificuldade. O tempo nos prova. O tempo nos exige. Então não é que você vai se tornar uma pessoa melhor automaticamente. Você precisa lutar, desejar, pedir a Deus que faça essa obra na sua vida. Na Bíblia nós conhecemos pessoas que com o tempo se tornaram pessoas piores. Começaram bem, mas terminaram mal. Salomão começou muito bem, terminou mal. Sansão começou muito bem, terminou mal. Até Judas começou bem. Foi escolhido para ser um dos apóstolos.
mas terminou muito mal. Olhe na minha direção e ouça o que eu vim dizer para você nessa noite. Não deixe o tempo abater você. Não deixe o tempo fazer da sua vida uma vida menos impactante, menos abençoadora, menos comprometida com Deus. Não se torne com o tempo uma pessoa pior. Deixe Deus fazer a obra no seu coração e com o tempo você estará ainda mais perto do que Deus sonhou e deseja para você. É isso que o apóstolo Pedro quer que nós entendamos nessa carta. Que a passagem do tempo não pode ser para nós um motivo de apequenamento, de confinamento espiritual. A passagem do tempo não pode ser para nós motivo de temor. A passagem do tempo não pode ser para nós motivo de esquecimento. Se você lê a segunda carta do apóstolo Pedro, você percebe que um dos grandes objetivos que ele tem com essa carta é fazer a igreja se lembrar de tudo que Jesus ensinou e de tudo que a palavra, desde o Antigo Testamento, vem ensinando sobre o final dos tempos. Depois, se você tiver curiosidade e oportunidade, leia a segunda carta de Pedro inteira na sua casa. Você vai ver que carta extraordinária, direta, simples, mas profunda. Desde o primeiro capítulo, Pedro diz: eu quero reforçar a memória de vocês. Até o meu último dia eu vou trabalhar para fazer com que vocês se lembrem de tudo que o nosso Senhor e Salvador nos ensinou. Eu quero que vocês guardem as palavras que os santos e profetas disseram. O tempo inteiro o apóstolo Pedro está dizendo isso. Por quê? Porque a igreja com o tempo vai se afastando da verdade. Uma das críticas que o apóstolo Pedro faz nessa segunda carta é em relação aos falsos profetas e os que ensinam doutrinas estranhas. Ele o tempo todo diz: lembrem-se, os apóstolos e profetas já tinham dito que nos últimos dias enganadores viriam, se infiltrariam e ensinariam coisas diferentes. Lembrem-se da palavra, lembrem-se de quem é Deus. Com o tempo a gente vai se acomodando, com o tempo a gente vai se esquecendo. Tanta coisa que você aprendeu na vida e já esqueceu, não tem? Quem ainda sabe resolver uma equação do segundo grau? Eu sei que tem gente que sabe, mas não levanta a mão de vergonha. Por que você sabe isso? Mas daquilo que nós aprendemos de Deus, nós não podemos nos esquecer. A segunda carta do apóstolo Pedro é uma tentativa de nos ajudar a sermos melhores, porque o tempo está passando e não podemos arrefecer, não podemos desanimar. Uma das coisas que Pedro fala na segunda carta é que ele sabe que o tempo dele está correndo rápido e que a sua partida está próxima. E uma das coisas que ele diz é isso: eu sei que o meu tempo está próximo, mas até o final eu vou insistir com vocês para que vocês vivam de maneira plena, para que vocês vivam de maneira a agradar a Deus. E aí, quando chega o terceiro capítulo, é importante que você entenda comigo que o terceiro capítulo dessa segunda epístola do apóstolo Pedro são suas últimas palavras. Os historiadores sugerem que, logo depois de ter escrito essa carta, o apóstolo Pedro foi condenado e executado. E ele sabia que isso aconteceria. Ele já tinha sido avisado pelo Senhor que morreria uma morte de martírio em função de sua fé. Capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro são as últimas palavras dele. E as últimas palavras de alguém que sabe que está partindo são sempre muito carregadas de significado. É igual a palavra de mãe que está saindo de casa. O que ela diz na hora de ir embora é aquilo que o filho não pode esquecer. Filho, olha para mim. Você desliga o forno? Desligo. Filho, a mãe está saindo. O que você tem que fazer? Desligar o forno. Você não vai esquecer, filho? Desliga esse forno, hein? Filho, cuida da sua irmã.
Eu tenho um amigo que é pastor. O pai dele, antes de sair de viagem, o chamou e disse: filho, seja um bom filho para sua mãe. Respeite-a sempre. Cuide dela, à medida que você puder fazer isso. Seja uma bênção para sua mãe. Saiu de viagem, sofreu um acidente na estrada e morreu. Esse meu amigo lembra até hoje dessas últimas palavras do pai. Seja uma bênção na vida de sua mãe. Últimas palavras são carregadas de sentido. E nessas últimas palavras, Pedro me ensina você também, se você quiser aprender, o que significa essa vida melhor. O que é que significa sermos pessoas melhores? Como é que eu e você podemos viver essa vida que Deus quer e tem para nós? E aí tem algumas lições que eu quero compartilhar aqui com você. A primeira, se você quer viver essa vida melhor, viva, diga viva, sem apegos desnecessários. Viva sem apegos desnecessários. Primeira coisa que Pedro diz nesse texto que nós lemos: tudo que você está vendo vai passar. Tudo que nós estamos vendo aqui vai passar. Uma expressão forte aqui na língua grega, que está traduzida por desnudada, a terra será desnudada. Essa expressão em que Pedro quer sugerir que um dia toda essa maquiagem, toda essa roupagem do mundo tal como nós o conhecemos será tirada fora. Tudo isso é superfície. O fogo vem não para destruir tudo, o fogo vem para fazer uma limpeza geral. O fogo não vem para acabar com tudo, porque o próprio apóstolo Pedro diz: nós cremos em novos céus e nova terra. Não é sobre o fim de tudo, é sobre a limpeza de tudo, é sobre a renovação de tudo. É como quando se prova o ouro pelo fogo. O que sobra é pureza total. Pedro escreve à igreja dizendo: tudo que vocês conhecem da vida comum vai passar. E se tudo que vocês conhecem da vida comum vai passar, por que é que vocês estão tão apegados a tudo isso? Talvez essa seja uma das verdades mais constrangedoras da nossa vida. A maioria das coisas para as quais nós damos muita importância, do ponto de vista da eternidade, não significa rigorosamente nada. Você já brigou por coisas que hoje nem fazem parte da sua vida mais? Lembra aquela vez que quase deu divórcio por causa de uma cortina? Lembra aquela vez que quase deu divórcio por causa do jeito de arrumar a sala? Lembra aquela vez que quase deu divórcio por causa de uma compra, de uma aquisição? Coisas que hoje nem fazem parte da vida mais. Lembra aquela vez que você disse coisas horríveis para o seu filho porque ele estragou algo do seu carro, um carro que você nem tem mais hoje? Uma das grandes tentações da vida humana é o apego. De alguma maneira nós estamos tentando definir a nossa identidade em função daquilo que nós temos. E a ideia de perder algo é a ideia de perder algo de nós mesmos. Quem sou eu sem esse carro? Quem sou eu sem essa casa? Quem sou eu sem esse emprego? Quem sou eu sem esse dinheiro? Quem sou eu sem esse status? Quem sou eu sem essa fama? Quem sou eu sem esse reconhecimento? Quem sou eu sem essas coisas que aparentemente todo mundo valoriza? Deixa eu contar para você uma coisa que acontece com a gente desde que nós somos muito crianças. Quando você nasceu, você realmente acreditava que a vida se tratava somente de você. Mas não demorou muito, você percebeu que viver era também se relacionar com outras pessoas. A mãe, por exemplo. O pai, por exemplo. Então, cedo na vida, você descobriu que viver é se relacionar com o outro.
e que o outro tem a sua vontade, e que o outro tem as suas diretrizes, e que o outro tem as suas inclinações. Foi cedo que você descobriu que não era só chorar para sua mãe aparecer, tinha vezes que ela não aparecia. E tinha vezes que ela aparecia brava. Porque a primeira experiência de endemoniamento que uma criança vê ao longo de sua vida é a própria mãe. O que acontece quando alguém fica endemoniado? Fecha a cara, engrossa a voz. Menino feio, vai apanhar. Não é para fazer isso, mamãe não gosta. Quando a adulta, a criança vê um demônio, ela olha e fala assim, eu já vi isso. Então, cedo na vida, você descobriu que você não é o centro do universo. E cedo na vida, você descobriu que para cativar, atrair, receber a atenção do outro, você precisava se comportar de tal modo que esse outro, de alguma maneira, atendesse você. Foi cedo na vida que você aprendeu que tinha coisas que você fazia que todo mundo aplaudia e aprovava, e tinha coisas que você fazia que todo mundo desaprovava. É cedo na vida que uma criança descobre o que a faz ser elogiada e o que a faz ser repreendida. É cedo que ela descobre. Quando uma criança descobre que não é tudo sobre ela que o outro aceita, mas aquilo que corresponde às expectativas, ela começa uma história que vai ser um peso para ela pelo resto da vida. Que história é essa? A construção do eu ideal. O que é o eu ideal? Essa figura que não sou eu, mas que eu crio para apresentar ao outro a fim de que o outro a ame. Quer um exemplo do eu ideal? Você, quando vai fazer entrevista de emprego. Quem que faz entrevista de emprego? É a pessoa real ou é o eu ideal? É o eu ideal. O entrevistador pergunta, quais são suas qualidades? Minhas qualidades? Bom, sou agregador, gosto de trabalhar em equipe, sou comprometido, visto a camisa. Fala 4, 5 qualidades de bate-pronto. Aí o entrevistador pergunta, e o seu defeito? Meu defeito? Bom, meu defeito... Meu defeito é que eu sou muito verdadeiro. Canalha. Amo demais. Quem disse que isso é defeito? Quero ver o dia que numa entrevista de emprego alguém diga assim, meu defeito é que eu roubo. Se for me contratar, não me põe no caixa. Eu limpo tudo. Aí eu vou ver coragem. Na construção do eu ideal, os defeitos não são admitidos, não são aceitos. É igual a senhora que saiu a primeira vez com esse sujeito com quem a senhora casou. Quem foi no encontro? Foi ele ou foi o eu ideal dele? Foi o eu ideal. Ele levou a senhora num restaurante chique. E ainda falou para a senhora assim, pede o que você quiser. Já experimentou a lagosta? Ah, mas será que não é grande? Não tem problema. E se eu não der conta? Deixa. Hoje a senhora fala assim, estou com uma fome. Tá bom, vai, a feira está aí, vamos comer um pastel. A senhora vai e fala assim, quero esse aqui. Ele olha e fala, R$10 um pastel. Você vai comer tudo? Você olha e fala assim, mas cadê o sujeito que me levou a sair a primeira vez? O eu ideal deu lugar a esse aí, o real. O eu ideal é esse eu que nós construímos para apresentarmos ao outro a fim de que o outro nos ame. Agora, cedo na vida, e preste atenção nisso, porque isso é fundamental que você entenda. Cedo na vida, o eu ideal descobre que para ser mais ideal, ele precisa estar de posse do objeto ideal. Porque é cedo na vida que um menino vai com um tênis novo no Natal e alguém diz,
como você está lindo com esse tênis, cara. Olha que tênis lindo, meu. Quem que te deu esse tênis? Foi minha mãe. É muito lindo, você está muito lindo com esse tênis. Já mostrou para sua tia? Vai lá mostrar para sua tia. Ele vai, nossa, que tênis lindo. Ninguém faz isso por mal, mas o que a criança está entendendo? Que aquele tênis a ajuda a ser mais amada. Sua menina põe uma roupinha de princesa, você diz, ó a princesa do papai. Essa é a princesa do papai. Vai lá mostrar para o teu tio a princesa que você é. Aí um dia ela está brincando na rua toda sujinha. Camisetinha do Bolsonaro, do Lula. Ah, essa não é a princesa do papai. Essa aí é a porquinha do papai. Cadê a princesa do papai? O que a menina entende? Ninguém faz isso por mal. Mas que sem a roupinha certa, ela não é tão amada como é amada com a roupinha certa. E a criança vai crescendo e vai descobrindo isso. Que sem o tênis certo, sem o aparelho celular, sem o carro certo, não é tão amado quanto poderia ser. Então essas coisas vão virando apegos. Para eu ser o eu ideal, eu preciso estar cheio de objetos ideais. E quanto mais objeto ideal, melhor. Porque eu estou lutando para ser amado. Eu estou lutando para ser quisto, bem quisto. Eu estou lutando para que me respeitem, me afirmem, me valorizem. Eu preciso dessas coisas. Não pode ser qualquer celular, não pode ser qualquer carro, não pode ser qualquer casa, não pode ser qualquer jantar em qualquer restaurante, não pode ser qualquer viagem para qualquer destino. Tudo tem que ser ideal, porque o objeto ideal faz o eu mais ideal, e o eu mais ideal é mais amado. Essa é uma mentalidade, é uma prisão interior. E aí eu passo a viver em função dos objetos. Lamentando o que não consigo ter e chorando o que perco. E o apóstolo Pedro vem dizer assim: tudo isso vai passar, mas nós aguardamos novos céus e nova terra, porque somos redimidos no sangue do Cordeiro, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Deus nos amou ainda que nós não tivéssemos nada para oferecer, porque nós não somos quem nós somos em função do que temos, nós somos quem nós somos em função de quem é Deus na nossa vida. Você não é o que você tem. Você não é o que você tem. Você é quem Deus diz que você é. Você é essa presença de Deus na sua vida. Você é o que a palavra diz a seu respeito. Desapegue-se. Pare de valorizar as coisas em detrimento das pessoas, sobretudo da pessoa que você é e de quem Deus está fazendo que você seja. Aprenda a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Viva sem apegos desnecessários. Porque aí quem vive sem apegos desnecessários também vai viver sem pendências emocionais. Diga, viva sem pendências emocionais. É tão interessante o apóstolo Pedro escrevendo esse texto que nós lemos, porque ele diz assim: vivam de maneira santa e inculpável. Vivam desapegados do mundo e apegados em Deus. Vivam com excelência. Vivam tal como o apóstolo Paulo escreveu que vocês devam viver. Ou devem viver. Ele escreve difícil. Muita gente torce o que ele escreve. Como fazem com as demais escrituras. E aí você tenta lembrar quem é Paulo na vida de Pedro. Uma coisa que você sabe sobre Pedro é que Pedro foi muito impulsivo. Muito impulsivo. Pedro repreendeu Jesus e foi chamado de Satanás por causa disso. Pedro cortou a orelha de um homem que foi prender Jesus. E veja, ninguém tenta cortar a orelha de ninguém. Pedro tentou cortar a cabeça do sujeito.
é que no desviar-se, foi a orelha. Pedro negou Jesus 3 vezes. E mesmo depois de ter sido cheio do Espírito Santo no Pentecoste, Pedro continuou um homem difícil de trato. Tanto que houve um momento em que o próprio apóstolo Paulo o repreendeu diante dos outros. Isso está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando Paulo, vendo o comportamento inadequado de Pedro, o repreendeu em rosto diante de todo mundo. Agora imagine, Pedro naquele momento era o líder da igreja recém-inaugurada. Paulo era aquele que a igreja demorou para aceitar, porque não sabia exatamente quais eram as suas intenções. Onde já se viu alguém como Paulo enfrentar e afrontar alguém como Pedro? Mas Paulo, você sabe que também não era fácil de lidar. E ele chamou Pedro de hipócrita. Que o que Pedro fazia não estava certo. Que o modo como ele agia não era correto diante de Deus. Se eu fosse Pedro, se você fosse Pedro, não falava com Paulo nunca mais. E era capaz de escrever cartas dizendo para todo mundo que Paulo era alguém que era melhor não receber, não aceitar, não atender. Mas Pedro, nas suas últimas palavras, recomenda a única pessoa que lhe enfrentou face a face. Isso mostra o coração de alguém que não guarda mágoa, que não guarda rancor, que não guarda ressentimento. Além de uma vida sem apegos desnecessários, Pedro nos ensina a viver uma vida sem pendências emocionais, porque as pendências emocionais nos fazem pessoas piores. Quanto mais tempo você demora para perdoar alguém, pior você fica. Mais amargo, mais paralisado pela vida. Eu já atendi milhares de pessoas até hoje na minha vida, tanto pastoral como profissional. Pessoas que guardam rancor não se desenvolvem na vida. Ficam travadas, paralisadas. Sabe por quê? Porque uma das coisas sobre o rancor é que inconscientemente ele significa que você não está autorizado a vencer, porque se você vencer, não faz sentido guardar mágoa. Pense comigo. Se eu tenho mágoa de alguém que prejudicou a minha vida, eu não posso vencer, porque se eu vencer, eu não tenho mais o que jogar no rosto dessa pessoa. Eu atendi um jovem há muitos anos. Ele havia tentado um suicídio, cortou os pulsos tão fundo que perdeu os movimentos das mãos. Determinada altura da análise dele, eu disse para ele assim: você tem um dilema para resolver. Qual? Ele me perguntou. Eu disse: perdoar seu pai e varrer a sujeira dele para debaixo do tapete, ser feliz, ou permanecer infeliz para continuar culpabilizando seu pai por todas as suas desgraças pessoais. É o seu dilema. Talvez seja o seu dilema aqui. Como é que você vai ser feliz e varrer a sujeira do outro para debaixo do tapete? Jogar no lixo. Você precisa ser infeliz para continuar dizendo: está vendo? Está vendo o que essa mãe fez comigo? Está vendo o que esse pai fez? Está vendo? Quanto mais sofrido eu sou, tanto mais eu posso culpar. Vou dar um exemplo. Meu pai, que já é falecido, errou muito comigo e com meus irmãos. Muito. Ele não foi um mau pai, mas errou muito conosco. Ele era exageradamente austero, um tanto agressivo, não era afetuoso, nunca nos disse palavras de afirmação e de carinho. Meu pai era um homem que errava muito conosco, errava muito com a minha mãe, ele errou muito conosco. Só que eu e meus irmãos decidimos ser felizes. Eu cresci, me tornei o homem que tenho tentado me tornar, conheci uma mulher maravilhosa, me casei, tenho uma vida espetacular. Meu irmão do meio fez uma família linda, o mais novo fez uma família linda.
3 filhos que decidiram ser felizes. Um dia eu ia participar de um evento para famílias, ia ter um palestrante de renome nacional que ia falar para pais. Eu chamei meu pai e disse assim: pai, vai ter um evento, eu tenho uns convites, você não quer ir comigo? Ele falou: o que vai ser? Eu falei: vai ter um cara lá que fala sobre paternidade, educação de filhos, o cara é ótimo, você vai gostar um monte. Meu pai olhou para mim e fez assim: tá aí, alguém para falar sobre educação de filhos era eu. Eu falei: por quê, pai? Ele falou assim: por quê? Olha os filhos que eu criei. Eu olhei para ele e falei assim: miserável. Ô pai, você errou muito conosco. Ele falou: estou vendo como vocês são infelizes, sofridos. Aquele dia eu entendi que se eu quisesse que meu pai sentisse culpa, eu tinha que ser infeliz. A minha vida tinha que ser desgraçada, tinha que usar droga, estar endividado até a tampa, para poder olhar para ele e falar: você fez isso comigo. Mas como eu fui feliz, eu dei a ele o direito, disse: o meu pai se sentiu o rei dos pais. Uma vez ele foi na igreja que eu pastoreava, 2.000 pessoas me ouviram naquele domingo, eu apresentei ele. Falei: está aqui meu pai, o povo aplaudiu meu pai. No final as pessoas vinham e diziam assim: parabéns pelo filho que o senhor criou. Ele dizia assim: deu trabalho, mas valeu a pena. Deixa o homem ser feliz, porque ele pode ser feliz porque eu sou feliz. Agora, se eu quisesse mesmo que ele fosse infeliz, eu tinha que ser infeliz. Só tem um jeito de você manter a culpabilização do outro: se comportando como vítima. Pedro não era uma vítima. Pedro apanhou, caiu, levantou-se, sofreu, passou por coisas muito difíceis, foi afrontado, enfrentado, desafiado, mas no final de sua vida não tem pendências emocionais. Hoje, no final, nós vamos orar para que todas as nossas pendências emocionais caiam por terra em nome de Jesus. Quem diz amém para isso? Terceira lição de Pedro: sem apegos desnecessários, sem pendências emocionais, sem desvios de caráter. Diga: viva sem desvios de caráter. O tempo inteiro nesse texto que nós lemos, Pedro está dizendo: o mestre está voltando, não se esqueçam disso, esse tempo vai passar, cada dia nós estamos mais próximos da nossa redenção, então esforcem-se para manterem-se fiéis. Como que vocês devem viver? Dignamente, de maneira santa e inculpável. Hoje eu recebi um recado. Mostrei para a Cristiane, quebrou meu coração. Esposa de um pastor amigo. Ministério extraordinário. Pessoa queridíssima. Foi afastada do ministério pela sua denominação, por estar envolvida num caso extraconjugal. A esposa dizia: Marcelo, ore por nós, para que Deus restaure a nossa família. Ministério em colapso, a vida entra em colapso. Eu não sou melhor do que ele, você também não. Mas quem está em pé, cuide, não caia. Hoje me cabe orar por esse meu amigo e desejar que Deus o levante. Porque, como diz a palavra, ainda que o justo caia 7 vezes, 7 vezes tornará a erguer-se. Contudo, ele não precisava disso na vida dele.
Quando o pastor me apresentou, eu vou ser sincero com você, eu não mereço as palavras que ele disse aqui. Eu sei quem eu sou. Mas ao mesmo tempo eu me alegro. Porque esse é o esforço que todos estamos fazendo para não envergonharmos o evangelho que pregamos. Hoje eu e Cristiane estávamos conversando pela manhã e por causa desse recado falando sobre isso. Vivemos tão lindamente até aqui, que Deus nos ajude para não jogarmos o que construímos até aqui na lata do lixo. As tentações vêm todos os dias, irmãos. Todos os dias nós somos tentados a abandonar aquilo que nós cremos. Mas eu sei que o tempo passa rápido. Eu sei que o Mestre está voltando. Eu sei que esse mundo um dia não estará mais aqui. Eu não quero vender a minha alma. Eu não quero abrir mão dessa trajetória. Eu não posso dizer para você que eu não vou, de jeito nenhum, porque eu sou pequeno e falho. Eu preciso muito da graça e do cuidado de Deus. Mas eu tenho orado para que Deus me mantenha no seu caminho. E eu quero orar com você para que o Senhor mantenha você no caminho, para que nós não nos desviemos dele. Isso é bênção para nós. Andar no caminho do Senhor não é bênção para o Senhor. Vou obedecer a Deus porque Ele quer e afinal de contas, já que Ele quer, vou fazer para Ele. Não, é por mim que Ele me dá tudo o que Ele me dá. É por mim que Ele me dá os mandamentos. É por mim que Ele me dá as ordens. É por mim que Ele manda ter cuidado. Tudo isso significa bênção para mim. O apóstolo Pedro tinha convicção disso. Quanto mais que nós sabemos que está se aproximando o dia da sua vinda. Cuidado. O profeta Ezequiel diz assim: ainda que uma pessoa viva a vida inteira dignamente, se no final ela se tornar o contrário do que ela viveu a vida toda, ficará lembrada não pela vida toda, mas pelo final. Eu peço a Deus que sobre nós que estamos aqui hoje, meus irmãos, nunca se diga que pena, que triste, mas que de nós um dia se diga homem de Deus, mulher de Deus. Viveu uma vida exemplar. Foi um instrumento nas mãos do Senhor. Não se desvie. As circunstâncias não devem levar você a achar que tudo está perdido. Siga firme. Mantenha-se fiel. Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos. Isso pode acontecer pela sua graça e bênção. Deus nos chamou para sermos fiéis. Esse é o sucesso, o verdadeiro sucesso do cristão. O apóstolo Paulo diria: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O verbo guardar aqui é no sentido de mantive intacto. Podia ter quebrado, podia ter perdido, podia ter destruído, mas mantive intacto até o fim. Não é guardar no sentido de pôr numa gaveta e esquecer, é guardar no sentido de proteger. É como você que está com um vaso caro na mão e tem que ir para casa a pé. Você o abraça e atravessa a rua com cuidado e tenta não esbarrar nas pessoas. E se uma criança vem correndo, você se esconde, se protege para que você não quebre o que é valioso e está com você. O apóstolo Paulo diz: eu guardei a fé nesse sentido. Eu cheguei até o final com ela intacta nas minhas mãos. Isso é maravilhoso. E por último, sem apegos desnecessários, sem pendências emocionais, sem desvios de caráter e sem medo de crescer em Deus. Diga: viva sem medo de crescer em Deus. Porque é assim que Pedro termina o texto que ele escreve. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque ele ouviu. E uma das coisas que ele diz na segunda carta que ele escreveu é que ele é testemunha ocular do Mestre, de tudo que o Mestre fez e falou. Ele ouviu quando Jesus disse: céus e terra passarão,
mas as minhas palavras não passarão. Ele estava lá quando Jesus orou dizendo: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tudo isso vai passar. Pendências emocionais nós vamos jogar fora. Desvios de caráter nós vamos fechar portas. E o que vamos fazer até que chegue o nosso dia de nos encontrarmos com Cristo? Crescer. Crescer no conhecimento. Crescer na graça. Aprender cada vez mais. Uma pessoa não envelhece à medida em que ela não para de aprender. O corpo envelhece, queiramos ou não. Tem uns negócios para a gente fazer para o corpo envelhecer menos? Tem. Um botox, um implante, um procedimento. O pastor Flávio ganhou um de presente de aniversário, não é? Mas por mais que façamos, o corpo envelhece. Não tem jeito. A alma não precisa envelhecer. A alma não envelhece se ela continua crescendo, aprendendo, se deixando moldar. E eu quero desafiar você, que está envelhecendo, o que é obrigatório, a amadurecer, que é opcional. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você.